Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, aos irmãos que moravam na cidade de Tessalônica. Uma das igrejas dessa região da Grécia Antiga. E hoje nós estamos encerrando essa série intitulada Respostas Cristãs ou Respostas Bíblicas, melhor ainda, a perguntas que são importantes. Muitas perguntas importantes foram feitas aqui durante quase esse trimestre, né? E nós vamos encerrar com uma das perguntas mais emblemáticas, intrigantes, que é sobre a vida após a morte, né? E interessante que os irmãos em Tessalônica tiveram uma certa dificuldade com isso, né? Capítulo 4, isso, do verso 13 ao 16, né? Vamos ler até o 18, que aí fica melhor. Eles tiveram essa dificuldade, porque eles estavam perdendo seus entes queridos por causa do Evangelho, né? Muitos sendo mortos, e estavam muito tristes, e muitos perdendo a esperança, né? E com medo de continuar crente, né? Também, eu vou morrer, e aí? E aí, na versão, aqui na nova tradução transformadora, ela vai colocar na NVI, que está mais ou menos perto aí também, nessa versão. É interessante isso, né? Paulo vai dizendo assim, a partir do verso 13: Agora, irmãos, não quero que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Outras versões vão usar a expressão os que dormem, né? Para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Ou seja, todos vão que ressuscitar. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, né? Ou seja, os mortos vão ressuscitar primeiro. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, né? O anjo principal que vai tocar a trombeta, e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor 1000 anos. Não, para sempre. Portanto, animem, consolai-vos, fortalecei-vos uns aos outros com que palavra? Com essa palavra de ressurreição, de arrebatamento. Amém? Podem estar sentados. O que nos acontece quando nós morremos? É uma pergunta importante. As crianças fazem essas perguntas, mas os adultos ainda fazem. Se você perguntar para um materialista, ele não tem nada para responder aqui.
Porque ele não acredita que o homem é um ser espiritual. Para ele, tudo que existe é o que ele consegue ver, é a matéria. Ele não tem esperança de uma vida. Para ele, nada acontece. Agora, para outras pessoas, depois da morte, elas acham que as pessoas têm oportunidades. Uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, né? Existe uma doutrina sobre isso. Pessoas que acreditam nisso e vendem livros a rodo pregando essas coisas, né? Que você tem uma segunda chance, uma terceira chance, você vai se reencarnando, etc. Outros, né? Acreditam que quando a pessoa morre, elas experimentam o que eles chamam de sono da alma. Que nós ficamos num estado inconsciente e que só vamos acordar no dia do juízo. Então, há uma tradição religiosa, julgada inclusive evangélica, que pensa dessa maneira. E outros ainda pensam que nós ficamos num lugar, né, separado, esperando, né, a mercê de cerimônias religiosas e a depender de rezas e orações de pessoas que estão do lado de cá, né, que estão na terra, para poder fazer sacrifícios no lugar do morto, para tirar o morto daquele limbo, tirar do purgatório, para que ela possa ser promovida para o céu, né? Então, querer saber o que nos sucede, né, depois da morte é uma coisa natural, uma coisa importante, principalmente para aqueles que acreditam na sobrevivência da alma, mesmo depois da morte física. Agora, para o materialista, não há sentido nenhum, né? Agora, o que é que acontece quando a gente morre? Então, eu quero trazer algumas verdades bíblicas aqui, especialmente quando se trata da vida após a morte daqueles que morreram crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Porque eu não quero me ater muito sobre a vida após a morte do ímpio aqui. Porque o Paulo Alexandre já tratou muito sobre isso aqui quando ele pregou sobre a questão do inferno. Se céu ou inferno são reais. Mas eu queria trazer uma mensagem especialmente para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que estão querendo crer em Jesus, né? Para que possam ter a esperança na vida após a morte. A primeira verdade que eu queria afirmar aqui nesta noite é que a vida após a morte é uma realidade, ou seja, existe. Em Mateus 22, 32, Jesus, referindo-se a Abraão, Isaque e Jacó, ele diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, que creram em Jesus, estavam vivos, mesmo depois de mortos fisicamente. E aqui Jesus está dizendo, defendendo a ressurreição dos mortos. Declara que Lázaro, por exemplo, fala tanto para Marta quanto para Maria, Jesus diz para elas: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para Lázaro, né, aquele texto de Lucas 16, 22, que foi lido aqui pelo presbítero Paulo Alexandre,
e ele trouxe aquele texto para nós, o que diz o texto lá no verso 22? Que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que o seio de Abraão? Porque os judeus acreditavam que Abraão estava no bom lugar. Então Jesus usa essa metáfora para explicar para eles: olha, todo aquele que crer em mim vai para este seio de Abraão. Na nossa ideia hoje é o céu, certo? Como ele está com esse público, que muita gente é judeu e crê, no seio de Abraão, de que o paraíso, ainda ele usa essa linguagem, seio de Abraão, que para a gente aqui ocidental não tem sentido algum essa expressão. Tem? Não tem. Seio de Abraão. Que sentido há nisso? Por isso que às vezes, na hora de fazer uma tradução da Bíblia, uma versão, é melhor trazer o máximo possível para o entendimento das pessoas no seu contexto. Então, na verdade, trocando em miúdos, seio de Abraão é o paraíso para nós, é o céu que Deus tem para nós. Interessante que aquele ladrão na cruz, que se arrependeu e reconheceu Jesus Cristo como o seu Salvador, Jesus disse para ele naquele mesmo momento: hoje estarás comigo no paraíso. Você vai entrar nos céus comigo. Então ele fala isso em Lucas 23, 43. Para Marta, ele diz: Marta, todo aquele que vive e crer em mim jamais morrerá. Capítulo 11, verso 26. E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, o apóstolo declara o seguinte: que se nossa casa terrestre, falando do nosso corpo, essa linguagem, essa figura de linguagem, Paulo diz assim, que ele chama o nosso corpo de casa terrestre. Ele diz assim: a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ou seja, quando a gente experimentar a morte física, temos de Deus um edifício, uma construção ou uma casa não feita por mãos eterna nos céus. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que quando Jesus vier para buscar o seu povo, nós vamos receber um novo corpo, um corpo celestial. Posso ouvir amém? Vai ser corpo de gente, tá, gente? Não é corpo de um androide lá, não. Não é isso, não. É corpo de gente, mas um corpo celestial. A segunda verdade sobre a vida após a morte é que após a morte, o cristão, aquele que crer em Jesus, entra diretamente para a presença de Deus. Já está na presença de Deus. Então não há um espaço, não tem limbo, não tem hiato, não tem essa coisa assim, purgatório, entre um momento da morte e algum tempo futuro, onde você vai ficar esperando lá tantos anos para você entrar na presença de Deus. O estado em que esses mortos em Cristo estão é um estado consciente. Em Romanos 8,38, Paulo declara que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte. Porque depois da morte, o crente já está na presença de Deus. Aguardando o que, pastor? A volta de Jesus e a ressurreição do seu corpo. Mas em alma e espírito, ele já está na presença de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, no texto de Hebreus, tá? Então essa relação com Cristo, ela não sofre uma separação depois que você morre. Se você creu em Cristo, você está na presença de Deus.
Em Filipenses capítulo 1, verso 23, Paulo diz que tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. É lógico que ele quer continuar trabalhando, pregando, evangelizando, discipulando, plantando igreja, batizando pessoas, fazendo a obra de Deus. Ele diz, isso vai contribuir para estender o reino de Deus. Mas eu sei que se eu morrer hoje, é muito melhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você crê assim também? Amém ou não amém? Você crê que se você morrer hoje, você vai passar dessa para uma melhor? Amém? Que tem gente que acha que vai passar para pior. Realmente, quem não crê em Cristo vai passar para pior mesmo. Mas para quem crê em Cristo vai passar desta para melhor. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse 6, de 9 a 11. Interessante que eu peguei todos os textos aqui, outros textos, coloquei no papel para imprimir, acabei esquecendo de trazer o papel. Então eu já passei esse texto aí para o pessoal do Data Show. Apocalipse 6, de 9 a 11, diz que os espíritos, ou seja, as pessoas que creram no Senhor, que foram martirizadas por causa do nome de Jesus, diz que elas estão ali conscientes, clamando a Deus, pedindo que Jesus volte, que Ele faça justiça sobre a terra. Nos versos 9 a 11 ele diz, e eles... Põe o 9 lá, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Verso 10, ele diz, e eles clamavam, até quando, ó Senhor soberano e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Verso 11, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos que seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Só que eles estão conscientemente clamando, na presença de Deus, por justiça sobre a terra. Então os mortos que estão despojados, ou seja, sem os seus corpos, e que estão desse modo presentes já com Cristo, e eles estão conscientes disso. Então Paulo diz que essa vida é muito melhor do que a atual. Em Apocalipse 14, 13, é manifestado que os mortos que morrem no Senhor são chamados de bem-aventurados e que descansam dos seus trabalhos. Eu gosto desse texto. Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem morre no Senhor, ou seja, quem creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, tem que ser muito claro, tá? Não fica amaciando a conversa, usando de eufemismo, não, é quem creu, quem se arrependeu dos seus pecados, confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, viveu a vida para servir a Deus, morreu na integridade do seu coração, morreu crendo em Jesus, ele está dizendo, são felizes aqueles que morreram no Senhor, por quê? Descansaram dos seus trabalhos e as suas obras o acompanham, ou seja, tudo aquilo que você fez como crente nessa terra, em nome do Senhor, como diz Paulo aos Colossenses, toda essa obra tem valor e vai te acompanhar. Porque boas obras não têm sentido, não têm valor para quem não crê em Cristo, porque vai morrer tudo com eles. Mas boa obra tem sentido para quem morre no Senhor, porque vai ressuscitar com eles. Entenderam o sentido da palavra? O que adianta a pessoa ir para o inferno com boas obras? Vai viver, desfrutar onde? É por isso que o verso 58, não está no script aí não, tá? Não está. 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando no contexto de ressurreição.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e atuantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, terá recompensa. Então, o crente, quando ele morre, ele vai descansar dos seus trabalhos. O crente que está aqui descansado, né, está trabalhando nada para Jesus, o que ele vai apresentar quando ele morrer? Só vai entrar no céu, só isso. Vamos lá. Né? E tem gente que acha que isso é suficiente, mas Deus tem muito mais coisa para você e para mim. Né? É verdade. Eu sei que muita gente vai passar vergonha. Né? Vai entrar no céu, está salvo e tal, mas né, não sei como é que vai ser lá, porque 2 Coríntios diz que vai ter galardão. Né? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Creio. A terceira verdade, diga comigo assim: não há sono. Não há sono. Presta atenção. Não há sono da alma. Né? Porque tem uma tradição religiosa aí, no Brasil e no mundo, que quando você morre, você fica num estado inconsciente, né? Aí você só vai ressuscitar no dia do juízo final. Mas a Bíblia não ensina isso. O Novo Testamento não ensina isso, né? É lógico que a Bíblia usa o eufemismo, né? É você aliviar alguma coisa muito forte, trazendo uma mensagem mais eufemística, mais soft, mais leve. Então, às vezes no Novo Testamento, o próprio Jesus, por exemplo, quando ele fala da morte, tem hora que ele usa de eufemismo, de uma linguagem figurativa, dizendo assim, Lázaro dorme. Né? E a palavra dorme ali, a ideia é de descanso. Tá? Aí quando Jesus falou assim para os discípulos, Lázaro dorme, eles entenderam isso, está descansando. Aí o discípulo falou assim, então vamos lá morrer com ele. Na ideia era, vamos lá descansar com ele também. Que para nós também não tem muito sentido, né? Essa coisa dorme. O Lázaro está dormindo, deixa ele dormir, não vai incomodar ele. Por que eu vou dormir com ele? Eu vou dormir sozinho. Não é verdade? Aí Jesus tem que esclarecer e ser claro com eles. Não, Lázaro está morto. Estão entendendo? Aí o pessoal pega o texto, né, e faz igual criança, e estuda literalmente. Então nem tudo é literal, tem coisa que é figurativo, e tem coisa que é figurativo, principalmente quando você estiver lendo Apocalipse. Você tem que pegar a ideia principal, o princípio espiritual que está ali. Então quando a Bíblia usa esse termo, né, falando de morte, às vezes fala dorme, está descansando ali, mas na verdade é morte mesmo, morte física. Então no contexto de João capítulo 11, é dessa maneira. Veja por exemplo Daniel 12:2, né, que fala sobre os mortos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Olha a expressão, a figura de linguagem, dizendo que multidões que estão mortas, pessoas que estão mortas ou dormem, vão o quê? Ressuscitar. Muitos para o bem e outros para o mal. Aqui você tem que fazer um link com Apocalipse 20, onde a morte dará conta dos seus mortos. Todos vão se ressuscitar. E alguns vão para a vida eterna e outros para a morte eterna, que em Apocalipse é chamado de segunda morte, que é a morte eterna, é a eterna separação de Deus. Como William Hendricks disse no seu comentário, dizendo assim, o que é o céu? O céu é Deus em toda a sua graça. E o que é o inferno?
é Deus em toda a sua ira. Escolha. Para onde você quer ir? Para o céu, experimentar Deus em toda a sua graça e amor, ou se você quer ir para o inferno, experimentar toda a ira de Deus. É uma escolha que você tem que fazer. Mateus 9, 24. Diz assim: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Interessante que Jesus chamava a morte de sono. Por quê? Porque Ele é Deus, meu irmão. O que é a morte para Deus? Nada. Ele brinca com a morte. Para a gente é assustador, aterrorizante. Mas aí a menina lá, a filha de Jairo, né, estava doente quando foi chamado Jesus para fazer alguma coisa por ela. Quando chega na casa de Jairo, que era um homem importante entre os judeus, a menina já estava morta. Aí falaram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina já morreu, ou seja, não tem mais jeito, né? Não tem um ditado que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Mas não, Jesus contraria esse ditado. Até mesmo onde existe a morte, há esperança quando você crê em Jesus. Aí Jesus fala assim: a menina não está morta, ela dorme, e eu vou acordá-la do seu sono. Olha só, olha como Jesus lida com a morte. Deixa eu pegar esse bebezinho aqui e eu vou resolver esse problema. A quem pertence a morte? Está na mão de quem, você acha? Quem que criou a morte? Foi Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Então, por que você está com medo? O Evangelho de João diz isso. Ele tem o poder da vida e da morte. E Apocalipse 3 diz que Jesus ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, e Ele tem a chave da morte e do inferno. Quem tem o comando de tudo, dos céus, da terra, do inferno, em qualquer lugar, é Jesus. João 11:11, o que é que diz? Texto. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, ou morreu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha a linguagem eufemística de Jesus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo refere-se a Cristo como que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, estejamos acordados, quer durmamos ou morramos, no caso, vivamos juntamente com Ele. O que Paulo está dizendo aqui? Que não importa em que estado você está, se você creu em Jesus, esteja você vivo ou morto, você está na presença de Deus. No dia que você nasce de novo, você já começa a experimentar a vida eterna de Deus. Quarta verdade, diga comigo: não há purgatório. Você sabe quem pensa assim, não sabe? Sim ou não? A Bíblia não autoriza a doutrina do purgatório. Segundo essa doutrina, somente os aperfeiçoados escapam dos padecimentos do purgatório. Só quem foi muito bonzinho nessa terra, e Jesus disse o quê? Para aquele bonzinho doutor da lei: bom é Deus. Você quer saber qual é o padrão de bondade? Olhe para Deus. Aí você vê se dá para você. Então, nessa doutrina do purgatório, as pessoas entendem assim:
Se você for bem bonzinho, você não vai para o purgatório. Mas, né, se você foi bonzinho e malzinho, tem contas a pagar. E depois que você morrer, então você precisa ter a intercessão de alguns santos, você vai ter que ter as obras de alguns parentes seus, que vão ter que acender muitas velas, né? Fazer muitas obras boas em seu nome, entendeu? Para te tirar desse estado intermediário aí, chamado purgatório, para que você possa ir para o céu, sair desse limbo aí. Agora, põe aí, Hebreus 9, 27, acho que não está nem no script aí não, mas põe aí, para ver se esse negócio funciona mesmo. Ou se esse negócio foi uma criação da Idade Média, para levantar dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro. O que está escrito aí em Hebreus 9, 27? Fala para mim. Todo mundo junto, leia. Agora Davi e Mateus e menina vai ler sozinho. Vamos lá, todo mundo junto? O homem está destinado a morrer. Ele só pode viver se crer em Jesus. E vai morrer quantas vezes? Quantas? Uma. Aqui você já mata duas doutrinas falsas. A da reencarnação e a do purgatório. Não é verdade? Não tem mais chance de você encarnar. É uma só vez. E não tem mais chance de você se livrar do juízo depois que você morre. Porque na doutrina do purgatório, você consegue, depois da morte, se livrar do juízo de Deus se alguém fizer obras boas em seu nome aqui na terra. Gente, que Bíblia esse povo lia? Não lia. Esse que é o problema, não lia. E por que você muitas vezes cai nessas conversas fiadas? Porque você não lê a Bíblia. E Jesus já dissera isso. Vós errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, não tem lugar para purgatório. Agora, vamos pegar Hebreus 12, 22, 23, 24, que aí o negócio é mais forte ainda. É mais forte o negócio aqui. Por quê? Essa conversa, né, de purgatório. Quando o crente morre, ele já faz parte da Assembleia dos Santos, já chegou no monte de Deus, já teve o seu espírito aperfeiçoado, é isso que o texto está dizendo, diga aí. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, tudo figura de linguagem, mostrando a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, encontro com Deus. Verso 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando você morre, você já entra no processo de aperfeiçoamento dos justos. Deus aperfeiçoou o seu espírito, não tem mais o que você aperfeiçoar depois que você morreu, é uma obra instantânea que Deus faz. Como Ele faz, eu não sei, mas você morreu, e a gente só vai saber se morrer. Você quer saber? Eu não quero não, pastor. Ninguém aqui quer morrer, não é verdade? Você quer saber se o seu espírito vai ser justificado, aperfeiçoado na hora que você morrer? Morra. Agora não suicida não, que você está ferrado. Agora se você morrer, meu filho, creu em Jesus,
Não tem mais aperfeiçoamento que você possa fazer que papai, mamãe, vovô, acendendo vela, vai aperfeiçoar a sua vida, não. Você tem que crer em Cristo agora. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Já chegaram a esse estado. Na vinda de Cristo, os santos que estiverem vivos na terra serão aperfeiçoados moral e espiritualmente no momento de sua transformação corpórea. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54. Aí fecha o negócio. Olha só. Eis que eu lhes digo o mistério. Olha o mistério aqui sendo revelado. Amém? Olha só. Nem todos dormiremos. Olha a linguagem eufemística, figurativa sobre a morte aqui, aparecendo também no escrito na pena de Paulo. Nem todos nós morreremos, dormiremos. Mas o quê? Todos seremos o quê? Transformados. Ou seja, porque Paulo já dissera lá em Tessalonicenses, que nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado, mas não sem antes ressuscitar os que morreram em Cristo. Então aqueles que morreram crendo em Jesus como seu Salvador, serão ressuscitados primeiro, e nós que estivermos vivos, na volta do Senhor, seremos arrebatados. Aí Paulo diz o seguinte: nem todos nós morreremos, porque quando Jesus voltar, muita gente crente vai estar viva. É isso que está dizendo. Ele não está dizendo que nem todo mundo vai morrer, não. Não é isso que está dizendo. É porque quando ele voltar, vai ter gente viva. Amém? Agora, todos serão transformados. Aí vai continuar dizendo. O que vai transformar? O seu corpo. Vai te dar um corpo celestial, transformado. Tanto os que morreram e ressuscitaram em Cristo, e aqueles que estavam vivos quando Jesus volta, serão arrebatados, mas todos os mortos que ressuscitaram e os vivos que foram arrebatados receberão um corpo celestial. Verso 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, não vão mais sofrer a corrupção, a deterioração física, não teremos mais doenças, e nós seremos o quê? Transformados. Lucas 16, 26, ele vai dizer na parábola do rico e do Lázaro, que não há possibilidade de salvação para os perdidos. A partir daí, tanto os piedosos como os incrédulos colhem o que semearam nesta vida, bom ou mal. Quinta verdade, diga comigo, o estado intermediário não é definitivo. Quando o descrente morre, ele vai para onde? Não fala esse negocinho Hades não, porque é bem eufemísticozinho, viu, filho? Vai para o inferno. Não é verdade? E quando o crente em Cristo morre, vai para onde? Vai para o céu. Vai para o terceiro céu, de 2 Coríntios capítulo 12. Né? Vai para o paraíso, que Jesus falou para aquele ladrão lá na cruz, que se arrependeu. Não é isso? Agora, esse estado aí, isso é chamado de estado intermediário. O que é um estado intermediário? Quando você vai fazer um curso de inglês, tem o quê? O básico, né? Tem o intermediário e tem o avançado. O que é o intermediário? Ele está o quê? Entre o básico e o avançado, sim ou não? Então o que é esse estado de inferno e esse estado de céu, paraíso e intermediário? O que é que essas pessoas que estão no inferno e que estão no céu estão aguardando? A volta de Jesus, o julgamento. Apocalipse 20. Agora, tem mais chance para quem está no inferno ir para o céu? Depois que morre? Não tem.
Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. E aí? O que os mortos em Cristo estão esperando? A ressurreição do seu corpo, a volta de Jesus, que vai dar o quê? Ocasião para tudo isso. Agora, nós vamos sair desse estado de céu para viver alguma experiência ruim na vida? Não, também nunca mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Você entendeu, meu irmão? Ele não é definitivo. Por quê? Porque quando Jesus vier, a Bíblia diz que Ele vai julgar todos os povos, nações, línguas, tribos, e que Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Nós vamos viver plenamente o reino eterno de Deus. E não haverá mais dor, nem ranger de dentes, não haverá mais doenças, chagas. Se tem uma profissão que vai acabar na eternidade, é a de médico. Aproveite. Aproveite. Não vai precisar de farmacêutico, nem de farmácia, não, de agente de saúde, vigilância sanitária, vai acabar. Não vai precisar de nada disso. Irmãos, é para glorificar de pé agora. Amém? Amém? Não vai precisar pagar plano de saúde. Glorifica a Deus, igreja. Não vai precisar fazer seguro de vida. É uma coisa que a gente faz para nunca usar. Você sabia? O cara faz para nunca usar. Eu não quero usar, né? Não vai precisar não, Cirano. Não vai precisar de nada disso. Graças a Deus. Então, quem morreu em Cristo está aguardando a volta de Cristo, esperando a ressurreição do seu corpo, mas o seu espírito já foi aperfeiçoado, segundo Hebreus 12. Não está sendo aperfeiçoado porque alguém está fazendo obras para ele aqui em nome dele, não. Cristo já fez isso por ele, porque ele creu em Cristo enquanto estava na terra. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. 2 Coríntios 5, 3 e 4, Paulo considerava esse estado intermediário, no qual não estaria vestido, mas nu. Por quê? Quando você morre, você está sem corpo, sim ou não? Ou tem corpo lá no paraíso? Não tem. Ó, não tem. O que ele diz aqui? Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos. Nessa casa, corpo. Ok? Diga, casa é sinônimo de corpo aqui. Tá? Gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer. É isso que ele está dizendo. Ser despido é isso, sair desse corpo. Nós gostamos desse negócio aqui. Não é verdade? E tem gente que vai para a musculação todo dia. Mas revestir da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal, né? Que é o nosso corpo hoje, seja absorvido pela vida de Deus, que é imortal. Amém? Então Paulo está dizendo que quando você morre, você está nu, ou seja, você é uma alma ou um espírito aperfeiçoado, que está na presença de Deus, mas falta a você o quê? Corpo. Está faltando corpo. Então você está na presença de Deus, mas falta corpo. E o cristianismo prega a ressurreição do corpo, não somente a ressurreição espiritual. Jesus ressuscitou em corpo também. Não foi ressurreição só espiritual.
Se você diz ser cristão e crê apenas numa ressurreição espiritual, sem ser a ressurreição do corpo, você não é cristão, você é espírita. Você sabia disso? Você é pagão. Você é gnóstico. Você é discípulo dos gregos, que não acreditavam na ressurreição do corpo. E é por isso que Paulo tem que escrever um capítulo enorme aos Coríntios, o capítulo mais longo do Novo Testamento, para defender não somente a ressurreição espiritual, mas a ressurreição do corpo. Ele diz: se a gente não crê nisso, nós somos homens miseráveis. Não tem sentido nenhum ser cristão. Filipenses 3, 10, 11. Eu acho que hoje vai ter muita gente se convertendo do espiritismo ao cristianismo. Amém? Aleluia? Porque às vezes a gente é cristão, mas o pensamento sobre a vida após a morte é espírita, é grego. Parece fantasma Gasparzinho, todo mundo lá no céu, só espírito, sabe? Só alma sem corpo. Bobagem. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 11. Verso 11. Travou? Acabou aí? Ah, é verdade, está lá embaixo. Eu estou pensando que está tudo ali, só o 10, né? Eu não vi o 11. Eu estou no embalo do negócio aqui. Outra coisa, mas pastor, a gente não pode lamentar a morte das pessoas? Pode e deve. Senão você vira psicopata. Então a sexta verdade é o seguinte: o crente lamenta a morte, mas aguarda o reencontro. Amém? Então, quando um crente morre, a gente, mesmo que a gente sabe, né, que ele vai estar com o Senhor, a gente chora, a gente lamenta. Atos capítulo 8, por exemplo, vai dizer que o povo de Deus lamentou a morte de Estevão, chorou a morte de Estevão. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então o cristão é sensível à morte, ele lamenta a morte das pessoas. Agora, não perde a esperança. Ele não vai se desesperar. Você já foi numa cerimônia fúnebre de gente ímpia e de gente crente para ver a diferença? Principalmente na hora que sai o caixão? Eu sou pastor, já fiz centenas de cultos fúnebres nesses quase 30 anos de pastor. E quando você vai fazer uma cerimônia fúnebre com gente que não tem esperança da vida após a morte, é um desespero, principalmente na hora de sair o caixão, porque enquanto o caixão está ali, ainda está, né? Tá. Mas na hora, eu já vi gente pegar no caixão, sério, pegar no caixão, filhos assim desesperados, não vai não, minha mãe, né? E pega no caixão, não quer deixar sair. É isso que Paulo vai dizer, que é o texto básico que nós lemos no início. Não sejamos como aqueles que não têm esperança. Nós vamos ressuscitar. Então você perdeu seu pai, ele morreu em Cristo, você vai abraçar com ele lá, sua mãe, seu irmão, aquele amigo que você muito amou, você vai se encontrar com ele, com o Senhor. Então essa é a esperança cristã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, aí Paulo vai dizer assim, ó: não nos entristeçamos como os outros que não têm esperança. E por último, a sétima verdade, diga comigo: após a morte, aguardamos a ressurreição do corpo. Primeiro, Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo dele. Tanto é que depois ele falou para Tomé:
Pega aqui me toque. Precisa ver para crer? Veja as minhas mãos. Veja aqui o meu lado, que foi traspassado por uma lança. Então tinha as marcas das feridas para servir de testemunho de que Jesus não foi um fantasma que veio para a terra, mas foi um homem vivo que viveu nessa terra. Isso é interessante. Isso aqui é interessantíssimo. Porque nós, quando ressuscitarmos, e eu gostaria que você tivesse a esperança que eu tenho. Quando ressuscitarmos, o nosso corpo vai ressuscitar perfeito. Amém? Sabe essas cicatrizes que você tem aí, essas manchinhas, essas coisas aí, né? Como é que chama? Estria. O que mais? Varize. As mulheres, né? Os homens aí, né? Muita gente aí. Graças a Deus. Tem gente que tem dinheiro para poder pagar, né? Para tirar essas coisas e tal. Vou ter cabelo. Entendeu? É verdade. Hã? Sim, graças a Deus. Né? Então vai sair, irmão, você vai ter um corpo perfeito. Melhor do que o de Adão e Eva. Amém? A gente vai ser mais bonito que a gente já é. Obrigado. Né? Agora, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Mas lá, o corpo dele é glorioso, poderoso. Apocalipse diz que lá no reino futuro de Deus, não vai precisar nem da luz, da lua, nem do sol, porque o rosto do Cordeiro vai iluminar toda a terra e todo o céu. Só que, parece-me, pelo que a gente vê no Evangelho de João, quando ele mostra as marcas das mãos e as marcas, né, aqui do seu lado, será que isso foi só para aquele momento? Para eles? Ou Jesus foi assunto aos céus depois de 40 dias com as mesmas marcas? Quando chegarmos lá e ele levantar as mãos, oh glória! Né? E ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vocês. Antes da fundação do mundo. Aí a gente vai ver as marcas. Ele realmente existiu. Amém? Olhem as marcas dele. Ele não era um fantasma. Ele não era um demiurgo grego, ele não foi um semideus, ele não foi um deus homérico, que se reencarnou, depois veio para a terra e sumiu, sem deixar rastro. Não, esse Jesus verdadeiramente existiu, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Aplauda Ele! Aleluia!